Boa noite, torcedor alvinegro. Eu sou o Carlos Alberto, trago o Ceará para o YouTube, sem máscaras e sem rodeios, falando as coisas do alvinegro de Porangabuçu, começando mais uma live pós-jogo de uma vitória tranquila do Ceará, onde o time do Sergipe não ameaçou nenhuma vez, para não falar que não ameaçou, com duas saídas de bolas erradas, o Ceará quase entregava a rapadura. Mas o jogo todo, o Ceará teve mais posse de bola, o Ceará teve mais, digamos assim, foi o dono realmente da partida e mereceu a vitória e saiu classificado aí para a segunda fase da Copa do Brasil. Alguns pontos positivos que a gente pode elencar e alguns pontos negativos a gente vai tentar falar aqui nessa live de hoje. Uma live breve, um jogo mamãozinho com açúcar, mas o Ceará mostrou a sua superioridade, digamos assim, técnica e conseguiu com tranquilidade a vitória e a classificação para a Copa do Brasil. Eu vi times grandes sofrendo, como o próprio Atlético ontem, para o velho Tocantinópolis. Quem é que não lembra do Tocantinópolis, hein? Do rival jogando lá na terceira divisão. E também o próprio Grêmio também, que passou sufoco agora, se classificou nos pênaltis do time lá de Rondônia. Mas o Ceará mostrou um gramado maravilhoso, o Ceará teve até sorte, porque veio jogar num campo bom, e aí o Ceará tocou a bola, começou a jogar, e o Ceará, o Condé escalou o que ele tinha de melhor, que foi exatamente o Bruno, isso pro Ceará hoje, né? Foi o Bruno, o Fabiano, o Marlon e Ramon. Essa zaga está começando a se entrosar, é um ponto positivo. Matheus Bahia, muito bom hoje, o Matheus Bahia. E o Fernandinho, os dois laterais do Ceará hoje jogaram muita bola. Fernandinho, uma força física e técnica, um jogador realmente que veio a calhar no Ceará Esporte Clube. Ponto positivo para a diretoria na contratação do Fabiano, aliás, do Fabiano. E aí o meio de campo, eu gosto muito desse meio de campo, com o Richardson, Lourenço e Mugni. A gente tem dois volantes pegadores, o Richardson mais, só que o Richardson tem uma boa saída de bola e joga com velocidade. O Lourenço, todo mundo já conhece, também jogou uma partidaça hoje, um jogador muito regular no time do Ceará, e o Lucas Mugni hoje teve altos e baixos, mas é o meia que a gente tem hoje, que realmente é o menos ruim, é o bom, é o que está resolvendo lá no meio de campo. O Lucas faz partida de Pelé e faz partidas que realmente não aparece. Hoje ele teve altos e baixos. Fernandinho, para mim, o ponto negativo, um jogo muito burocrático, não driblou e não foi para dentro como a gente imagina o Fernandinho do Novo Horizontino, certo? É do Mirassol, né? E a gente não tem esse Fernandinho. A gente tem um Fernandinho que tem medo de fazer o drible e de entrar e num um para um, né? Um para um. Ele está muito burocrático, o Fernandinho do Ceará. Então foi o ponto negativo. A gente conhece que é um jogador bom, um jogador que pode ajudar muito o Ceará, mas tem que melhorar nessa parte, tem que ser mais, tem que entrar mais, tem que ser mais ousado. O Fernandinho, a gente sabe que ele tem categoria para isso. Pedro Henrique também um ponto positivo da contratação desse ano, uma das melhores contratações do Ceará. Um jogador diferenciado, inteligente no gol. Ele foi muito inteligente na jogada. E o Alho que faz o que pode. Ele não é centroavante. A gente viu o Alho no primeiro tempo muito fora da área. Isso mostra como o Ceará está precisando de um centroavante para ontem. É tanto que o Ceará teve mais posse de bola, teve mais chutes a gols, mas com muitos erros de chute. Poucos foram para dentro do gol. Mostra como a gente precisa melhorar muito nesse quesito bola para dentro dos gols, do gol. E a gente precisa de um centroavante de área que não saia tanto da área. O Alho estava marcando no meio de campo, teve até bola que ele estava na intermediária.
e o Condé mandando ele subir. Sobe, Alho, vai para a área. Mas não é a característica do Alho. O Alho joga tanto de meio de campo ali, fazendo ali, flutuando, como joga nas pontas. Está improvisado de centroavante. É um jogador que no ano passado fez vários gols, porque é um jogador que ele é muito oportunismo e se coloca muito bem. Mas quando a bola chega, a bola não está chegando tanto, ele teve que sair da área e aí dificultou a sua situação. Teve algumas chances de gols, inclusive o segundo gol foi uma jogada dele, errou, para mim, fez uma. Aliás, ele antecipou, fez o drible dentro da área, foi levando e chutou. O goleiro defendeu, não chutou da forma que é para chutar, tirar do goleiro, chutou em cima do goleiro, mas aí o Dieguinho, que entrou bem, jogando como volante também, um volante ofensivo, né, fazendo o segundo volante, fez o gol com categoria e fazendo cifras finais a partida 2-0 Ceará. Um jogo tranquilaço, tranquilaço. Agora, mostra como o Sobral ainda tem que melhorar bastante. O Sobral, olha, é uma letargia, um jogador lento, um jogador que fica rodopiando e não dá velocidade ao meio de campo do Ceará. Que diferença, olha, para você ver, né? Que diferença do Richardson para o Sobral. Acho que o Sobral ali é a terceira opção, segunda opção. A gente colocaria ali o Dieguinho como a segunda opção, aliás, e o Sobral como terceira opção, como G3 ali no meio de campo. E a gente, quando foi anunciado o nome do Sobral, a gente botava o Sobral ali como titular absoluto. Mas o futebol do Sobral está devendo ainda muito. Jogador lento. E outra, Sobral, você não é craque, meu irmão. Você não é meia. Você não é para bater falta. Eu nunca vi o Sobral fazer gol de falta. Ele se mete a querer bater falta, cara. É brincadeira, cara. Tem um Rômulo ali que bate falta, o próprio Mugni, tá? Infelizmente o Lourenço já tinha saído e aquela bola ali ele guardava com certeza se o Lourenço estivesse em campo. Então o Sobral tem que se tocar e dizer, cara, eu sou volante, eu tenho que roubar a bola e sair com velocidade. Se ele não fizer isso, ele vai ser reserva nesse Ceará durante essa temporada, porque o futebol de hoje, ele pede que o jogador, que o volante moderno roube, marque, seja aquele carrapato, mas também, quando rouba a bola, levanta a cabeça, faz lançamentos de profundidade, como o próprio Richards faz, como o próprio Lourenço faz, e aí dá realmente o contra-ataque, dá o jogo digamos assim, de velocidade que realmente a gente, com o Sobral, realmente o jogo estagna, né? O time fica realmente. A jogada não prossegue, não flui quando o Sobral está no meio de campo. E infelizmente é a verdade, a gente tem que dizer. Eu sei que tem muita gente que é fã de Sobral, que bota aqueles apaixonados por jogador, que bota o jogador na frente do clube. Primeiro a gente tem que amar o clube, certo? Depois o clube e terceiro o clube. Depois, se o jogador fizer alguma coisa, a gente elogia. Se não fizer, a gente critica. A gente não tem esses apegos por jogador e nem por diretor, não. Tá certo? Então, esse foi o time principal, com a entrada do Sobral. Entrou depois o Galeano, que até agora não está devendo demais, não convenceu. Entrou deixa eu ver aqui, o Ramírez, entrou o Galeano, entrou o Martínez, fez umas duas jogadas ali boas, mas ainda não deu para mostrar muita coisa, né? A gente sabe que é um jogador que pode, sim, né? Chuta bem, tem um bom potencial, mas até agora nada. O jogo de hoje também não mostrou muita coisa. A gente tem também a gente tem também o Rômulo, né, cara? O Rômulo que tá se soltando. É um jogo, todo mundo já conhece o futebol do Rômulo. Ainda tá um pouco tímido no Ceará, mas está começando a se soltar, né? Começando a se soltar, tá com tabelinha ali. Ele e o Bahia jogou, fez um partidaço, o Bahia, viu? Os dois laterais do Ceará, olha, o Ceará acertou aí na contratação desse Fabiano, cara. Um jogador com força
e com velocidade, cara. Porque geralmente, quando a gente vê o biotipo do Fabiano, aquele troncadinho, troncudo, forte, a gente imagina que é um jogador que não vai ter velocidade. Eu imaginei isso quando eu vi ele jogar a primeira vez, né? E que ele não tinha esse preparo físico, porque vinha do futebol europeu e tal. Mas, meu amigo, ele contradiz tudo que a gente achava do Fabiano. É um jogador que tem muita velocidade, é um jogador que tem muita força física, raça e técnico. E tem um bom preparo físico, tá jogando aí o tempo todo, correndo aí. Então, eu acho que quando se acerta, a gente elogia. Acertou no Pedro Henrique, acertou no, no próprio Fabiano, tá certo? Acertou em ter trazido o Matheus Bahia de novo. O Marlon tá ok, apesar de ter falhado nos primeiros jogos, mas já tá começando a ter um entrosamento ali com o Ramon. Tá? Então eu acho que o Ceará vai começando a ter o time base, o Condé já tem mais ou menos o time base ali, que a gente já pode depois, futuramente, já ter na ponta da língua esse time do Ceará. É o time para a Série A? Cara, não, não. Isso aqui para a Série A vai sofrer. E tem que falar a verdade. Isso aqui para a Série A precisa contratar muito, precisa contratar mais um volante. O volante, olha, tem que trazer jogadores para serem titular. Basta jogadores para vir compor o elenco e brigar por posição. Tem que vir como Pedro, tem que ser do nível do Pedro Henrique para cima. O gabarito tem que ser esse. Não pode pensar menos do que isso, não. Porque só inchar folha com jogadores para vir compor o elenco, chega, já basta. Então, eu acho que tá na hora, sim, de começar a trazer. Olha, o Pedro Raul, eu vejo muita gente discutindo, não sei como é que... Eu não acompanhei hoje como é que tá a negociação, se o Ceará, se houve algum problema, se o jogador vem, se não vem, se já tá certo. Eu não acompanhei, eu tive a tarde hoje muito ocupado, infelizmente eu não acompanhei o desdobramento dessa contratação aí, possível contratação do Pedro Raul. Mas eu acho sim um jogador muito bom, um jogador técnico, um jogador que é de área, um jogador que o Ceará precisa. Vem resolver, é um jogador nível Pedro Henrique, aquele nível que a gente está pedindo, aquela régua, né, que a gente está pedindo de Pedro Henrique para cima. Agora, o problema do Pedro é exatamente essa situação aí da situação dele estar vindo de contusão, que não jogou muito no ano passado, né, o Pedro Raul, e a gente tem ali que fica com um pé atrás, mas pode ser um achado, cara, é um jogador, dependendo como é que ele vem, se vem rachando salário, não dá para pagar porque eu vou dizer assim, é um jogador que mostrou que sabe fazer gol, é um jogador que é nível Série A. Agora, o momento dele é que é o incógnito. O momento dele é que a gente coloca lá a bolinha de laranja, que é aquela situação de aposta pela situação dele ter vindo de contusão, tá tentando se recuperar e não tem uma sequência no Corinthians. E é nesse tipo de jogador que o Ceará tem que ir atrás. Por quê? Porque o Ceará, apesar dos 40, 50 milhões que entraram nessa janela que o Ceará vendeu seus ativos, apesar disso, muitos jogadores olham assim com um olhar meio estranho para quando se fala em jogar Ceará, até pela fama dessa diretoria Robson / João Paulo foi criado nesses últimos 2 anos, fama de mal pagador, de transfer ban, o ambiente que se transformou o Ceará nesses anos, que hoje é totalmente diferente, o ambiente dentro, até pela gestão de futebol que o Ceará tem, hoje um ambiente até melhor, mais profissional, isso eu tenho que salutar, eu tenho que falar, né? Porque quando se faz, a gente elogia, tá?